Comissão de Educação se reúne com pais e professores do Instituto Politécnico da UFRJ de Cabo Frio. CPI aprova relatório sobre a prática de aborto. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Pais e professores querem a reabertura do Instituto Politécnico da UFRJ em Cabo Frio, que está fechado há 4 meses. Hoje eles foram ouvidos pela Comissão de Educação. O Instituto Politécnico começou a funcionar em 2008. Um convênio entre a UFRJ e a Prefeitura de Cabo Frio garantia recursos, espaço e professores. Mas em 2010, a Prefeitura rompeu o acordo. A partir do momento que a Prefeitura rompe esse convênio de forma unilateral, a universidade fica com um problema para resolver, né? Na época, o reitor Aloysio Teixeira assumiu a escola como um projeto da universidade e sugeriu que fosse criado um programa de formação de professores que justificasse a nossa prática docente na escola, a nossa formação a partir da prática e que também justificasse o pagamento das bolsas dos professores. Com a assunção do novo reitor, ele questionou se um programa de qualificação com caráter de extensão, poderia pagar essas bolsas que a gente recebia até abril. Para garantir o funcionamento dos cursos, o Instituto Politécnico quer a efetivação de um acordo de parceria com o Instituto Federal Fluminense, assinado em 2012. No novo acordo, o Instituto seria responsável pela parte administrativa, financeira e ajudaria na gestão acadêmica. A escola, que já teve 500 alunos, hoje tem apenas 160. Eles estão há 4 meses sem aulas e os professores residentes não recebem há 6 meses. O acordo entre a UFRJ e o Instituto Federal Fluminense foi assinado em novembro de 2012, né? E ele previa cursos consorciados e a formação de professores na perspectiva politécnica, né? Mas, embora tenha sido assinado em 2012, na prática ele não aconteceu, né? E assim, os cursos consorciados não foram criados, né? Então, o grande benefício desse acordo no futuro seria que nós poderíamos continuar com o projeto, né, admitir novos alunos dentro de um curso consorciado entre a UFRJ e o IFE. Tiramos aqui uma comissão da Comissão de Educação, uma comissão da Comissão de Educação, para entrarmos em contato com a reitoria da UFRJ, com a reitoria do Instituto Federal Fluminense de Educação, que funciona em Campos, tá, e com a Prefeitura de Cabo Frio, né, que vamos com esses contatos, né, ver de que maneira, número 1, a gente garanta a conclusão, a terminalidade desses meninos que lá estão matriculados, todos. Dar essa garantia à vida estudantil escolar desses meninos é fundamental, prioridade número 1. Número 2, institucionalizar esse projeto, saber se a UFRJ ou se o IFE desejam de fato, nas suas estruturas, manter em Cabo Frio uma escola nesse modelo politécnica. A CPI, que investiga as mortes de policiais, vai realizar a primeira audiência pública na próxima quarta-feira. O trabalho da comissão vai começar com inativos e pensionistas das polícias, Corpo de Bombeiros e agentes penitenciários. Nós vamos ver a tragédia vivida, especialmente pelos policiais militares, fazer todos os levantamentos e vamos começar ouvindo a área de pessoal, de inativos e pensionistas, porque é ali que tem todos os registros, tanto na Polícia Militar, quanto na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros e no sistema penitenciário. O impacto muito maior dessa tragédia é na Polícia Militar, depois na Polícia Civil. E aí, sistema penitenciário e Corpo de Bombeiros, numa situação menos dramática, mas que precisa também ser enfrentada. O relatório final da CPI, que investigou a prática de abortos no estado do Rio de Janeiro, foi aprovado por maioria. Entre as recomendações está a obrigatoriedade de o hospital avisar a polícia caso a mulher procure tratamento após um aborto. O único voto contrário foi do deputado Paulo Ramos. Ele acredita que, por causa desta obrigatoriedade, a mulher não vai procurar o hospital, mesmo correndo o risco de morte. O relatório incorpora absurdos, e vou citar apenas um.
dizer que os hospitais têm a obrigação de comunicar à polícia a realização de um aborto feito por uma mulher. Que a mulher chega no hospital já tendo abortado, e se o aborto for espontâneo? E o aborto legal? Quer dizer, ao invés de acentuar a criminalização, de ameaçar a mulher, especialmente a mulher pobre, que quanto menor a renda, maior a tragédia. A notificação ela não implica necessariamente na denúncia de uma prática criminosa. A notificação ela vai no sentido de informação, de estatística. E, se houver a prática criminosa, ela vai no sentido de colaborar com a identificação da prática criminosa e que os mecanismos sejam utilizados para poder preventivamente agir e atuar. O presidente da CPI, deputado Iranildo Campos, defendeu o relatório final. Durante a votação, várias mulheres estiveram presentes. Houve manifestações. Nosso trabalho de todos os membros da comissão não foi voltado para legalizar aborto no Rio de Janeiro. Isso aí é competência federal, da Câmara Federal, do Congresso. A comissão apurou as irregularidades, as empresas foram chamadas. Aí teve uma pessoa que me perguntou: quantas mulheres o senhor chamou para depor? Eu não tenho que chamar mulher para vir depor na CPI. Só se ela estiver envolvida em algum ilícito. A CPI é para apuração, é informações, é investigação, para depois ser encaminhado ao Ministério Público, às autoridades competentes, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Anvisa, o Ministério da Saúde, e não para fazer apuração quem fez aborto, quem não fez. O relatório conclui por uma indicação ao Conselho Federal de Medicina e ao Conselho Regional de Medicina para que, enquanto entidade de classe, tenham um rigor maior com aqueles profissionais que pratiquem o crime de aborto. O relatório fala à Anvisa para que tenha uma fiscalização mais rigorosa da produção, da fabricação do medicamento misoprostol, que é similar ao Citotec, que é produzido no Brasil por uma indústria pernambucana. E também uma fiscalização maior daquelas pessoas que praticam essa atividade de ambulante na rua. Por último, uma recomendação ao Ministério Público, que se crie um grupo especial para que possa investigar os crimes de aborto, porque é uma prática cada vez mais recorrente, esse comércio clandestino, que envolve milhões e milhões de reais todos os anos e que vitima a cada ano mulheres e crianças. Correios e empresas transportadoras vão ser obrigados a avisar aos clientes sobre restrições às entregas em locais de difícil acesso ou áreas de risco. A proposta do deputado Carlos Mink foi aprovada e segue para a sanção do governador. Confira a votação desta quarta-feira no plenário. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a redação final do projeto da deputada Ana Paula Rechuan, que cria regras para que os agentes de saúde pública e vigilância epidemiológica possam entrar em propriedades públicas ou privadas em caso de risco de epidemia. Pela proposta, os agentes não podem ser impedidos de entrar nesses locais. As vistorias devem ser feitas de preferência em forma de mutirão e os profissionais precisam estar uniformizados. A matéria aprovada precisa da sanção do governador para se tornar lei. Nós queremos que os agentes de saúde já tenham acesso às residências, aos terrenos baldios, às casas de praia que ficam fechadas e com as suas piscinas sem ser tratadas, para que se possa realmente fazer a prevenção. Os parlamentares começaram a discutir mensagem do governo que estabelece o orçamento do Estado para o ano que vem. O total de receita prevista para o ano que vem é de 79 bilhões de reais. A arrecadação de ICMS deve ser responsável por quase metade desses recursos. Também foi analisada a revisão do plano plurianual de 2016 a 2019. As propostas retornam à pauta para o segundo dia da discussão prévia nesta quinta-feira. Na próxima semana abre o prazo para recebimento de emendas dos parlamentares e a partir daí vai ter toda a discussão, o debate na comissão e depois aqui no plenário para a gente definir o orçamento. Os hospitais e maternidades do Estado podem ser obrigados a realizar exames oftalmológicos em recém-nascidos. O projeto do deputado Luiz Martins foi aprovado e segue para a sanção do governador. Então, qualquer recém-nascido nos hospitais públicos
são obrigados agora a serem feito o teste oftalmológico. Inclusive, se nascer em maternidade privada e for encaminhado à maternidade pública, também serão obrigados a fazer o teste oftalmológico. Analisadas ainda emendas ao texto dos deputados Chiquinho da Mangueira e Wagner Montes, que determina a nomeação de todos os candidatos aprovados em concursos públicos. O projeto determina o prazo de 30 dias após o fim da validade do concurso para a nomeação. Caso o número de contratações supere o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado deverá justificar com publicação em Diário Oficial a não contratação dos aprovados. Se o Estado não fizer a publicação da justificativa, deverá devolver os recursos pagos pela inscrição no concurso. A matéria aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. Os Correios e as empresas que entregam mercadorias em domicílio podem ser obrigados a avisar ao consumidor no ato da contratação do serviço sobre as restrições à entrega em locais de difícil acesso ou áreas de risco. O texto também prevê que a mercadoria seja entregue no local mais próximo ao endereço do consumidor. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para análise do governador. Hoje, muitas vezes, uma pessoa vai numa loja, compra, paga a entrega em casa e fica achando que vai chegar na casa. Aí tem uma lista de lugares que ninguém sabe, que o correio não leva, ou porque é muito longe, área rural, ou porque é perigosa, alguma área de comunidade que não tem UPP. Mas aí o sujeito só vai saber disso quando recebe um papel para pegar numa área do correio lá longe. Então a gente diz que ele tem que ser informado antes e depois que essa área do correio seja mais próxima da casa dele. Os prédios públicos podem passar a ter reservatório para a água da chuva. O texto determina que, a partir da aprovação da lei, todos os prédios que forem construídos com recursos públicos passem a ter o reservatório e os antigos devem se adaptar. A proposta do deputado Dica foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. O Estado pode ter um programa chamado Recupera Rio de Janeiro, destinado a aumentar a arrecadação do IPVA inscrito em dívida ativa. O Estado pode fazer uma parceria com o Poder Judiciário para realizar audiências de conciliação para facilitar o pagamento do imposto. O débito pode ser pago à vista ou parcelado, com redução de juros e multas. O projeto dos deputados Luiz Paulo, Lucinha e Zaqueu Teixeira retorna para análise das comissões. Esse projeto de lei Recupera Rio, que foi aprovado agora em primeira, é um projeto importante que vai dar oportunidade das pessoas que querem quitar o IPVA, de poderem quitar sem ter que pagar juros, correção monetária e simplesmente pagar o imposto bruto. Ao mesmo tempo, vai dar oportunidade de aumentar a arrecadação por parte do Estado e, consequentemente, para os municípios, já que 50% que é arrecadado do IPVA fica com o Estado e os outros 50% com o município. Estudantes de moda e pacientes dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, visitaram a exposição Sentimentos do Rio, um rio de transformações, no Salão Nobre da Alerj. O Laços CAPs é uma parceria das clínicas da família com a UERJ. O projeto permite que as pacientes tenham aulas de artesanato, possibilita a geração de renda e a reinserção social. No primeiro momento, elas tinham muita dificuldade de conseguir produzir os materiais, achavam que não ficavam tão belas as peças. Agora a gente já tem 2 anos de projeto. Lá nós estamos tendo uma visão maior, mais ampla, né? Em relação a, por exemplo, aos artesanatos, da importância de você trabalhar em conjunto. Estudantes de moda da Universidade Cândido Mendes também participaram da visita guiada a convite do professor Coco Barçante. A oportunidade de aprendizado fora da sala de aula é uma experiência que permite apurar o olhar e ficar antenado com as tendências do mundo atual. Está sendo muito enriquecedor a gente dar uma olhada, principalmente nesses trabalhos que ele faz com várias artesãs. Ele falou que ele é consultor do Sebrae, então ele ajuda muito a gente também a ter um sustento, a conseguir fazer trabalhos tão bonitos como esses. Que é ser aluna do Coco e agora já uma profissional expondo numa exposição aqui no Palácio Tiradentes. Olha, ser aluna do Coco, ter sido aluna do Coco, foi muito enriquecedor porque ele conseguiu unir toda a minha proposta de meta-reciclagem, de arte ao design. A gente fala que é sair do quadrado, né? Então a gente sai do quadrado da sala de aula, a gente sai do quadrado dos nossos preconceitos
e a gente começa a olhar de forma diferente, de forma novas linguagens artísticas. Então isso tem um efeito imediato, né, no processo de criação de todos nós. O Jornal da Alerj fica por aqui. Confira a nossa programação pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã. TV Alerj, o canal do povo fluminense.